Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa web aula número 1. E hoje a gente vai aprender exatamente um programa fora de série. É uma ferramenta, na verdade, que pertence a um programa do Google, o programa chamado Google AdWords, que é um programa utilizado justamente para você divulgar os seus produtos, a sua empresa pela internet, tá bom? Mas o que a gente vai realmente aprender aqui é aprender um pouco como funciona e como utilizar uma ferramenta chamada planejador de palavras-chave. Por que a gente vai aprender a mexer nela? Simples. Eu quero descobrir quais são as palavras mais pesquisadas na internet. Eu quero saber se um determinado nicho, um determinado segmento de mercado, ele é interessante ou não para as pessoas que eu pretendo oferecer. Então, por exemplo, se eu quero vender vestidos de noiva pela internet, ou se eu quero vender sapatos de couro, ou relógios, enfim, eu tenho que saber qual o tamanho dessa procura na internet. E como é que eu faço isso? Justamente através dessa ferramenta planejador de palavras-chave. É muito fácil, é só vir aqui no próprio Google e digitar planejador de palavras-chave. Ele já dá uma sugestão ali, posso confirmar. Normalmente aparece logo nos primeiros links do resultado da pesquisa, certo? A versão em inglês se chama Keyword Planner e depois foi traduzida para o nosso português justamente para que nós brasileiros possamos ter acesso. Então eu posso vir aqui, ó, Google AdWords, Keyword Planner, clicar. Lembrando que para você ter acesso a essa ferramenta, conhecer bem ela e trabalhar com ela, você precisa ter uma conta no Google, tá? Então se você tiver uma conta do Gmail, por exemplo, como são todas as contas de todos os programas do Google são unificadas, então basta ter somente uma conta do Gmail, do e-mail do Google, que você pode ter acesso também ao planejador de palavras-chave. Aqui eu posso clicar aqui, ou aqui em cima, faça login, e a gente tem acesso ao planejador. No meu caso aqui, eu vou escolher este usuário. Quando você estiver acessando, se for esta a primeira vez que você está acessando o Google AdWords, mais precisamente o planejador de palavras-chave, provavelmente ele vai pedir algumas informações extras. Por exemplo, o local que você mora, qual o tipo de moeda que você utiliza, no nosso caso, claro, o real brasileiro. E basta apenas confirmar essas informações e ele vai abrir uma tela que é justamente a que a gente vai utilizar para fazer as pesquisas e também, claro, o planejamento de palavras-chave, tá bom? O planejador ele é utilizado justamente para que você crie campanhas de anúncios para você divulgar os seus produtos. Esse é um outro tema que a gente pode trabalhar em outra aula, mas agora a gente vai pesquisar exatamente as palavras relacionadas a vestido de noiva, sapatos de couro e relógios, para ver o tamanho de pesquisas que são feitas mensalmente, justamente para essas três palavras-chave, tá? Ou frases-chave. Aqui a gente vai utilizar somente o termo palavras-chave. Então, abriu essa tela aqui, você vem aqui, já estamos na parte de planejador de palavras-chave. Caso você não encontre, não apareça essa telinha com encontrar novas palavras-chave, planejar seu orçamento, enfim, se não for essa tela, é só você vir aqui em ferramentas, clica e vem aqui, ó, em planejador de palavras-chave. Clicou, ele vai abrir essa tela. Essa mensagem vermelha aqui é por causa do meu usuário, isso não vem ao caso. E aqui é o lugar especial onde a gente vai trabalhar agora. Procurar novas palavras-chave usando uma frase, website ou uma categoria. Apareceu essa opção aqui, ó. Ela se expande e aqui ele pede. Insira um ou mais dos elementos a seguir, seu produto ou serviço. Como eu falei inicialmente, a gente vai pesquisar sobre vestidos de noiva. Eu posso separar aqui, já posso fazer uma pesquisa só para tudo. E eu posso separar com vírgula e espaço, tá? Então eu posso colocar aqui também sapatos de couro. E o outro que eu falei foi relógio. Tá algo muito genérico aqui, mas é somente um teste, tá? Esses outros eu posso deixar em branco. Eu posso pesquisar de acordo com um site, uma página específica, de acordo com a categoria também. É só você vir aqui e digitar. Como também já tem as opções aqui, ó, casa, computadores, hobbies, finanças, enfim. Aqui é uma parte muito especial. Então, por exemplo, no caso da segmentação,
como o nome já diz, segmentos. Eu quero saber o tamanho de pesquisas relacionadas a todo o Brasil. Então, todas as pessoas daqui do Brasil que fazem a pesquisa lá no Google, olha, vestidos de noiva, olha, eu quero saber de sapatos de couro, de relógio, enfim. Ou eu quero saber somente de uma cidade. Então eu clico aqui e aqui é só digitar o nome da cidade. Então, por exemplo, São Paulo. Ele vai me dar algumas opções aqui e eu confirmo correspondências. Aqui, por exemplo, quero saber somente dentro da cidade de São Paulo quantas pessoas pesquisam por esses 3 termos ou 3 palavras-chave. Vestido de noiva, sapatos e relógio. E aqui eu elimino o Brasil. Então é só vir aqui e remover. Pronto, salvar. Veja que agora ficou São Paulo. Então só dentro da cidade de São Paulo, a capital. Então o idioma português, utilizando o site do Google. Palavras-chave negativas aqui a gente não vai utilizar agora. Aqui ele ficou um histórico passado que eu trabalhei, que era relacionado a cursos. E eu queria que evitasse cursos relacionados ao Sebrae. Aí, palavras-chave negativas é justamente isso. Eu quero que ele me mostre o número de pesquisas relacionadas a cursos, na época que eu fiz, claro, essa pesquisa, e evitando aqueles cursos que pertencem ao Sebrae. Por isso que é utilizado palavras-chave negativas. Só vim aqui e digitando, separando com vírgula, tá bom? Nesse caso eu vou até apagar aqui, porque isso não tem nada a ver. Posso deixar em branco. Aqui outra característica interessante, que é justamente eu quero saber a média de pesquisas dos últimos 12 meses. Eu posso alterar, basta eu vir aqui, clicar, eu posso aumentar, expandir, certo? A margem da minha pesquisa, fazer comparações, enfim. Mas vamos deixar o mais básico possível, só alterei aqui a cidade de São Paulo. E clique em obter ideias. Ele já está processando e agora nessa nova telinha, a segmentação ficou aqui do lado, a período, posso personalizar clicando aqui do lado. E aqui eu venho aqui, ó, ideias de palavras-chave. Clico aqui. Aqui é onde vai fazer a diferença para a gente que está testando, está verificando o tamanho da demanda daquele produto que eu estou oferecendo. No meu caso, relógio, por exemplo, sapatos de couro e vestidos de noiva, tá? Então, encontramos aqui, ó, ideias de palavra-chave. Nesse primeiro termo, vestidos de noiva, tem uma quantidade mensal média de 22.200 pesquisas por mês. É uma quantidade bem significativa. Tá? Eu posso colocar o mouse aqui, ele mostra o histórico de pesquisas. O que é isso? Lembrando que, imagine você digitando lá no Google, vestidos de noiva, do jeito que está aqui, esse no plural, esse no singular. Existem mais de 22 mil pesquisas por mês, em média, sendo pesquisados justamente utilizando estes termos aqui, lá no Google. Então, é um número significativamente alto, dependendo, claro, do seu interesse em divulgar seus vestidos, se esse for o seu produto. Aqui, concorrência fala exatamente da quantidade de empresas ou pessoas que estão divulgando, utilizando essa mesma palavra-chave, certo? Então, significa que tem muita empresa também, você vai enfrentar uma alta concorrência. E estão pagando, em média, 75 centavos por clique. O que é isso? Quando aparecer aquele banner lá em algum site, que for um banner seu, olha, venha conhecer meus vestidos de noiva, e alguém clicar nesse banner, que é justamente esse banner que é utilizado pelo Google para divulgar a sua empresa, divulgar as empresas que utilizam o Google através da internet. Então, quando clicarem naquele link, naquele banner, você vai ter que pagar uma média de 75 centavos por cada clique, certo? Isso pode ser alto, pode ser baixo, depende do seu objetivo, dos seus projetos, enfim. Aqui em relógio, por exemplo, ó, tem uma quantidade bem menor, tem apenas 3.600 pesquisas por mês, uma média, né? Teve alguns picos aqui, ó, junho de 2014, 2.900, teve uma média de 2.900, depois pulou para 3.600, caiu de novo, aumentou um pouquinho, aumentou bem muito em maio e junho desse ano. Enfim, e sapatos de couros, apenas 70 pesquisas mensais, com muita gente utilizando essa palavra-chave, enfim. E aqui tem as ideias, as propostas que o próprio Google oferece, se você quer trabalhar com essas palavras-chave também, certo? Eu posso ordenar aqui, veja que está em uma ordem bem complicada aqui, bem embaraçosa, 2.400, 720, depois aumenta, depois diminui. E aqui é só clicar aqui em cima, e ele ordena
do maior para o menor. Ele vai mostrar agora a quantidade e ordenar de acordo com a quantidade. Então, se eu colocar somente vestidos, vai corresponder, claro, lembrando que aqui são 33 mil pessoas pesquisando, ou 33 mil pesquisas sendo feitas por mês, utilizando somente a palavra vestidos, certo? Muita gente divulgando e pagando uma média de 70 centavos cada pessoa que está divulgando. E assim por diante. Tá bom? Tem aqui, olha, uma quantidade imensa. Convite de casamento, uma média de 9.900 pesquisas, muita gente divulgando. Esse aqui que é baixo. Penteados para casamento, uma quantidade razoavelmente alta, claro, relativamente alta. Tem pouca gente utilizando essa palavra e estão pagando caro, tá vendo? Ó, mesmo sendo pouca gente divulgando, estão pagando alto por cada clique. Então é algo muito valioso aí, certo? Aqui o histórico também, a época que o pessoal mais utiliza, final de ano, ó, novembro, dezembro. Por que será, hein? Bom, e também, claro, maio e junho teve uma certa quantidade. Enfim, e assim por diante, tá? Você vai pesquisando aqui, vai diminuindo, você vai conhecendo. Tem outras páginas aqui, ó, de um total de 800 palavras-chave. Aqui ele mostrou 30. Eu vou clicando aqui e ele vai mostrando os outros. 31 a 60, até chegar em 800. Aqui vai para a última página. Modelos de vestido de noiva, somente 20 pesquisas por mês, alto 36 centavos. E aqui vai para a primeira, onde a gente estava. Ok, pessoal? Essa aqui é a ferramenta Planejador de Palavras-Chave, que pertence ao Google AdWords, e ela é extremamente valiosa, tá? Para você conhecer justamente o seu nicho de mercado. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar aqui, vamos fazer uma diferenciação aqui. Pessoas digitam vestidos de noiva, outros digitam apenas no singular. Vestido de noiva. Outras pessoas digitam vestidos de noivas. Pressiono o Enter, eu clico em obter ideias. Ele vai mostrar aqui embaixo a quantidade de pessoas, ainda está processando, a quantidade de pesquisas mensais. Então, ó, como a gente viu na primeira, 22.200. Aqui no singular ele considerou a mesma coisa, 22 mil. Já tudo no plural já mudou completamente, 2.400 pesquisas. Então é bom que você preste bem atenção nisso, tá? É interessante que você preste bem atenção em qual termo ou qual palavra-chave você está utilizando que chama mais atenção, que é mais pesquisado, mais buscado pelas pessoas que estão interessadas, utilizando o Google, certo? E lembrando também que nesse gráfico aqui superior, que eu acho que eu não falei no início, ele fala justamente a quantidade de pesquisas mensais relacionadas aos 3 termos, certo? Então, por exemplo, além desses aqui, vestido de noivo, singular e plural, ele utiliza todo isso aqui, todos esses outros que eu já mostrei anteriormente, apenas vestidos, ó, vestidos de festa, no singular agora. Olha a diferença, só por causa do S aqui, olha a quantidade de pesquisas como é diferente. Então, juntando todas essas pesquisas por mês, no mês de julho de 2014, teve 452 mil. Em agosto, 457 e assim por diante. Em dezembro, teve uma queda. Depois teve um aumento. Certo? Beirando aí uma média de 500 mil. 400, 500 mil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula, conhecendo um pouco do planejador de palavras-chave, e ela é de longe, disparado, uma das ferramentas mais utilizadas para você conhecer o tamanho da demanda do seu mercado, o tamanho da demanda do seu segmento, ou melhor ainda, do seu nicho ou seu super nicho. E isso a gente vai falar detalhadamente em uma futura web aula. Tá bom? Então, um super abraço e a gente se vê na próxima web aula. Tchau, tchau.